Olá, olá, seja muito bem-vinda, você também muito bem-vindo ao nosso programa Provocação. Hoje a gente vai falar sobre a força, o poder de você ser uma pessoa de múltiplas facetas. Você se identifica com isso? De repente é uma pessoa que tem interesse por vários assuntos e várias áreas? Eu sou Vera Moreno, embaixadora master, jornalista e tenho a honra de liderar esse projeto Provocação e acho maravilhoso poder estar aqui e compartilhar toda essa troca que a gente extrai das nossas embaixadoras, das mulheres que passam por aqui, com você que nos assiste. Aproveito para convidar você para curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ser inspiradas e sejam motivadas a agir, assim como nossas entrevistadas que por aqui passam. Então, vamos começar apresentando a nossa entrevistada. Estamos aqui com ela, Lília Lustosa, embaixadora master do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa. Temos aí esse ponto em comum, mas não apenas isso. Conversando um pouco com a Lília, descobri que ela é cearense também aqui da nossa terrinha. Lília, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto que eu achei super interessante, de poder expor um pouquinho do que é a minha vida, do que tem sido, e que de alguma maneira a minha experiência possa incentivar outras mulheres ou ajudá-las, né? Que seja proveitosa a nossa conversa aqui hoje. Com certeza vai ser. Lília, a gente conversando, eu descobri que você é empresária, tem aí formação na área de marketing, nessa parte de publicidade, tem uma empresa de marketing com seus filhos, transita pelo mundo do cinema, pela poesia, são várias áreas. De que forma isso, ser uma pessoa de múltiplas facetas, afeta não só a sua vida, mas também o seu trabalho? Olha, não é que tenha sido uma escolha. Eu não escolhi ser múltipla, assim. As coisas foram acontecendo. A minha formação primeira, de fato, é a publicidade. Depois, eu fiz uma especialização em marketing. Mas eu parei de trabalhar quando nasceu meu primeiro filho, porque eu queria me dedicar à família. Mas eu vi que eu não conseguia ficar só em casa, então fui trabalhar com a minha irmã. Depois, eu abri meu próprio negócio. E quando eu estava resolvendo voltar para o mundo da publicidade mesmo, eu estudei para passar em concurso e tudo, passei no concurso dos Correios para trabalhar na publicidade dos Correios. Apareceu a surpresa de que a gente ia mudar para a Suíça, pelo trabalho do meu marido. E eu achava que era uma excelente oportunidade para as crianças, então, e para mim também, claro, para o meu marido nem se fala, para o trabalho dele, e a gente foi. E lá chegando, eu resolvi estudar. Eu tentei estudar na área de publicidade, não achei nenhum curso interessante. Eu queria fazer um mestrado, não achei nada. E aí, por uma obra do além, ou do universo, ou de Deus, de como vocês queiram, é, apareceu o cinema na minha vida. Porque eu tinha me inscrito para fazer na ciência da linguagem, era a minha primeira opção. A segunda era cinema. Que eu fui aceita na primeira. E comecei, fui para a primeira semana de aula. Quando eu cheguei lá, eu falei, não é nada disso que eu quero. O que que eu estou fazendo aqui? Era fonética, linguística, mas tudo em francês, porque eu estava na Suíça, na parte francesa. Falei, gente, que roubada, o que que eu estou fazendo aqui? E aí, do nada, eu recebo um e-mail do departamento de cinema me dando as boas-vindas. Seja bem-vindo ao departamento de cinema. Você foi aceita no programa. Eu falei, não, 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 peraí. E eu respondi e falei, não, tem um engano. Eu fui aceita na ciência da linguagem, eu já estou aqui. E eles falaram: não, o seu nome está aqui na lista do cinema. Aí eu falei: ótimo, posso ir para a aula? Já que eu tinha odiado a outra, né? Aí eles falaram: sim, mas se você vier, você tem que abrir mão do primeiro, da sua primeira opção. Eu falei: claro. Aí Vá, fui. né? Não, eu fui na maior felicidade. Então, a primeira semana do mestrado eu fiz em ciência da linguagem. Na segunda semana eu estava no departamento de cinema e eu só precisei de uma aula para entender que aquilo era fascinante, aquilo assim, eu fiquei apaixonada. E aí dali eu fiz o mestrado e a gente não voltava, não voltava, não sabia quando ia voltar para o Brasil. E eu engatei depois no doutorado. Então eu fiz mestrado e doutorado
em História e Estética do Cinema na Universidade de Lausanne, lá na Suíça. Então, é como eu falei no começo, não foi bem uma escolha, assim, uma coisa consciente, planejada. Aconteceu e eu abracei o que a vida me propôs. E eu me encantei por isso. Só que, assim, eu sempre continuei com essa veia publicitária. Eu gosto. E eu gosto da criação, né? Para mim, tudo que me move tem que ter criação, tem que ter arte, tem que ter esse desafio do pensamento. Então, eu acho que foi bem por aí. Aí eu acabei me tornando múltipla por conta da vida. E aí, depois que eu terminei o doutorado, que foi uma experiência extremamente dura, não foi fácil, até porque eu mudei de país. Então, eu comecei meu doutorado na Suíça, continuei na Argentina e depois terminei no México. E tudo isso escrevendo em francês, pesquisando em português, porque minha tese de doutorado é sobre o cinema novo, que é do cinema brasileiro. Então, assim, para minha cabeça foi muita coisa. E aí, quando eu terminei, e fazendo mudança, e mudando no meio da pandemia, com os filhos morando nos Estados Unidos. Então, quando terminou tudo isso, eu estava muito angustiada, eu tive um burnout. E eu quis parar de escrever de forma acadêmica. Aquela coisa engessada, estava me fazendo muito mal. E ao longo dos anos eu vinha escrevendo poesias, porque sempre foi a minha maneira de desafogar, era a minha terapia. Eu fazia para mim mesma. Mas quando eu terminei o doutorado, eu queria sair daquela jaula, assim, desculpa, não estou falando mal da academia, mas a jaula em que eu me sentia presa. Sim. E eu achei que era a hora de eu publicar meus poemas. Então, eu reuni alguns poemas que eu escrevi ao longo dos 14 anos, até ali eu estava 14 anos fora do Brasil. E aí nasceu o meu primeiro livro de poemas, que é o Umbigo, que me fez perceber que sim, eu podia dizer que também eu era uma poeta. Além de ser acadêmica, mãe, esposa, tudo isso, eu também era, poeta. E, para terminar a minha multiplicidade aí, Porque não parou por quando aí ainda. não parou por aí, porque daí eu também terminei, né? Então, terminei o doutorado, acabou aquilo, aquele sofrimento que foi. Tinha meu título na mão, estava com meu livro de poemas, então, assim, parece que eu tinha uma demanda reprimida, sabe? Assim, tinha muita coisa que eu queria ter feito. Foram 8 anos para eu terminar o doutorado. Então, ao longo desses 8 anos, tinha muita coisa que eu queria fazer, mas eu não conseguia, porque eu estava por conta da pesquisa e das mudanças e dos filhos e da casa e de tudo. Então, quando até a leitura, que foi uma coisa que sempre fez muito parte da minha vida, eu deixei de lado, porque eu tinha que ler sobre cinema. Então, quando terminou tudo isso, eu estava com uma necessidade criativa muito grande. Eu tinha uma necessidade de fazer, sabe, e de ser mais concreta, ficar menos no mundo do pensamento e mais na concretização. E aí eu também me voluntariei aqui, porque eu também faço parte de um grupo de voluntárias que a gente faz a gente faz, se chama Quadritos Solidários, é um grupo de mulheres que se reúne para fazer tricô, quadritos, né, quadrinhos de tricô, que se juntam e formam uma manta. E com o dinheiro da venda Cada dessas uma mantas, faz um quadro, é isso? Uma parte dessa é, manta? isso. E aí essas mantas são vendidas e esse dinheiro vai para uma instituição, que é a Fundação Daia, que ajuda meninas, e crianças vítimas de abandono e violência. E eu também sou voluntária lá, eu dou aula de inglês uma vez por semana e tudo. Então, é o outro lado também do que eu faço. Mas foi por causa delas, foi por causa das meninas e dos quadritos solidários que a minha empresa surgiu. Porque eu fui um dia fazer o tal do tricô. E eu sou péssima. Eu juro, aí todo mundo, não, mas é ótimo, distrai, relaxa. Eu falei, gente, relaxa o quê e quem? Eu fico estressada porque eu não consigo acompanhar. E aí eu falei, olha, é o seguinte, eu vou ajudar, mas eu não vou fazer tricô. Então a minha maneira de ajudar vai ser a comunicação. Porque a gente precisa divulgar o que a gente faz, a gente precisa
definir uma fundação ou alguma, para onde vai esse dinheiro? Porque as pessoas, quando doam, elas querem saber para onde esse dinheiro está indo. A Tem que ser transparência algo. é muito importante, sem dúvida. A transparência é importante e tem que ser algo concreto. Eu não vou ficar dando dinheiro se eu não souber o que que aquele dinheiro em que vai ser usado, o que que vai ser feito. Então, eu falei, primeira coisa, vamos escolher uma fundação. Segunda coisa, porque até então elas faziam e doavam para várias fundações. Eu falei, vamos escolher uma, porque daí eu acho que é muito mais fácil da gente conseguir arrecadar dinheiro para comprar as linhas, para fazer as mantas, ou até vendas diretas ou doações diretas. Aí eu falei, a gente precisa criar um logo. Vamos criar um logo. E aí eu pedi a ajuda dos meus filhos, porque o meu filho mais velho, João Pedro, é arquiteto e a Nina é designer gráfico. Os dois ainda estavam estudando, não tinham se formado. Mas eu falei, vamos pensar junto, vamos ajudar essas mulheres. E aí a gente criou a logo juntos, né? Eu brainstorm e tal, e aí eles que fizeram mais a parte braçal da coisa e tal, né? Apresentamos e foi uma experiência tão gostosa trabalhar com os meus filhos numa coisa que está na minha origem profissional. Foi um pouco assim, voltar. Eu lembro que eu parei de trabalhar na publicidade porque eu virei mãe. E eu achava que eu não ia dar conta de ser mãe e publicitária ao mesmo tempo. E foi muito interessante voltar para o mundo da publicidade pelos meus filhos e com meus filhos, né? Então, e aí isso foi no fim do ano. A gente foi passar Natal e Réveillon aí em Fortaleza, inclusive. E aí conversando com eles aí na praia, entre uma caipirinha e outra, na Praia do Futuro. Aí eu falei, gente, e se a gente fizer disso uma profissão, assim, né? Se a gente transformar isso, vamos abrir uma empresa. E eu já tinha aberto a empresa e já tinha colocado eles como sócio. E foi exatamente nessa época que eu entrei no clube. Quando eu entrei no clube, que foi no novembro de 22, eu já tinha minha empresa montada, assim, aberta no Brasil, no papel. Sim, Porque como eu dava aula de cinema lá na Argentina, quando eu morei na Argentina, eu dei aula de história do cinema. E aí eu pensei, eu acho que é bom eu abrir uma empresa para que eu possa fazer dessas aulas algo rentável para mim. Vamos transformar as minhas aulas em um produto. E aí eu vou precisar emitir nota fiscal. Então, acho que é bom eu abrir a empresa. Então, eu abri a empresa para dar aulas. Mas na hora de abrir, que vem a parte legal da coisa, a contadora falou para mim: você não quer então abrir uma sociedade limitada? Você precisa de sócios. Aí eu falei, aí na hora eu falei assim: qual a idade? Qual a idade mínima para ser sócio? Aí ela falou: não, 18 anos e tal. Eu falei: então pronto, eu já tenho dois sócios. Vou ter meus filhos. Porque o que eu pensei é que seria para eles também sim, uma possibilidade. Então, eu coloquei dentro do que a minha empresa pode oferecer tudo que tem a ver com o trabalho deles. Porque eu falei, eles vão crescer, vão se formar, e vão poder trabalhar também no Brasil, né? Eles sim. moram nos Estados Unidos, mas vão poder trabalhar no Brasil, emitir nota fiscal no Brasil, enfim. E aí foi assim que surgiu a QI13, o estúdio QI13, que é a nossa empresa, né? Foi a partir de um trabalho voluntário, uma experiência que foi super gostosa de trabalhar com os filhos, né? Ouvir as trocas e perceber que eles haviam se tornado, de fato, profissionais e profissionais talentosos, que aí eu voltei para o mundo também da publicidade, da criação. Então, tudo isso que eu falei, para resumir, isso de que eu não planejei e eu não escolhi, ou talvez sim eu tenha escolhido, porque cada coisa que a gente faz é uma escolha, né? Sim, é. É, então, assim, mas não foi planejado essa multiplicidade, entendeu? Você foi atendendo às demandas que foram surgindo na sua vida, às oportunidades, se despertando em cada processo, acredito, e foi navegando conforme a maré, porque você se sentiu confortável em cada momento, acredito. Exatamente. Confortável e, assim, desafiada. Eu gosto de desafio, sabe? Eu gosto daquela coisa de será que dá? E de ir e de depois perceber, caramba, deu. Às vezes não dá, mas Sim. quando dá, quando a coisa funciona, é muito bacana, né? Muito gratificante.
Eu acho isso interessante porque muitas vezes a gente às vezes não se permite ver ali algo e não, isso não é para mim, mas você nem se permitiu experimentar. E você já É. disse, não quero isso. Eu também sou dessa linha de pensamento. Na verdade, eu me identifico bastante com você porque eu tenho esses vários interesses e a gente vai explorando. E eu acho interessante a gente se permitir, não se amedrontar logo no começo. Acredito que você também é, pensa um pouco dessa forma. Eu acho que o amedrontar, ele faz parte, Sim, assim. O certeza. medo, ele tá quase sempre presente, né? Assim, fazer um doutorado, fazer um mestrado e depois um doutorado fora do meu país, em outra língua, foi uma coisa extremamente assustadora, né? A academia por si só já ela te intimida, sabe? Aquela coisa do ego, né? De eu sei mais que você e tal. E quando você vem de um país latino-americano, você não fala a língua deles, né? Você está na Europa. É um desafio. Então, assim, as coisas que eu fui fazendo com medo, eu confesso. Não foi sem medo. Tanto que o meu livro de poema, ele fala muito disso. Não é um livro sobre a beleza só da vida, não é sobre as coisas lindas que eu vi, enquanto eu fazia essa minha peregrinação aí pelo mundo. Ao contrário, ela é uma viagem interna para falar justamente desses medos, mas que são medos que eu acho que eles fazem parte da vida de todos nós e que tudo bem. A gente só não pode deixar que eles sejam paralisantes. Então, que eles impeçam a gente de fazer as coisas. Agora, ir fazer com medo, eu acho que é isso aí. Vai com medo, mas vai, entendeu? Sim, também acredito dessa forma. Você falou do estúdio QI13, essa empresa de comunicação, marketing, design e toda essa multiplicidade que esse negócio também tem, que você desenvolveu junto com seus filhos. E você nesse momento está no México, eles estão nos Estados Unidos. Como é que vocês procuram estabelecer um ambiente de trabalho mesmo com toda essa distância? Isso também é interessante e também é um desafio. Mas a gente optou por esse formato, até para a gente poder trabalhar junto. Sim, E eu acho que neste caso, a pandemia, ela nos ajudou e nos ensinou muito. A gente descobriu, acho que toda a humanidade descobriu que sim, é possível trabalhar à distância, como nós estamos fazendo aqui, exato. falando, trabalhando, compartilhando à distância. Então, o nosso formato de trabalho é atendimento online. A parte interna, a gente se reúne para fazer brainstorming, depois a gente separa tarefas. Cada job é dividido, é coordenado, encabeçado por um de nós. É, e aí, muitas vezes, como nós somos poucos, né? A gente trabalha com colaboradores. Mas um de nós sempre vai encabeçar o projeto e ele vai coordenar o colaborador. Então, dessa maneira, a gente consegue ser pequeno, mas ter as nossas ramas, né? As nossas folhas, nossos galhos mais longos. Porque assim a gente consegue trabalhar com. Agora mesmo a gente teve um cliente, a gente tem ainda, está fazendo, que vai abrir um clube de raquetes, esportes de raquetes. E para isso a gente chamou para trabalhar com a gente um rapaz, um americano italiano, que joga tênis, é designer, joga tênis e que entende tudo do negócio. A namorada trabalha na Wilson, desenhando bolsas de raquetes. Então, assim, a gente tenta trazer, na hora que a gente vai atrás de colaboradores, pessoas que tenham a ver com aquele projeto, mas sempre com um de nós coordenando, para que seja a nossa maneira de trabalhar, a nossa visão. E aí, dentro dessa nossa maneira de trabalhar, uma coisa que é super importante para a gente, que a gente faz questão de falar sempre, é que a gente é uma família. A gente não esconde de ninguém que nós somos uma empresa familiar. Então, nas reuniões é até engraçado, porque eles falam, mãe, tal coisa, tal coisa. Mas isso não tira o profissionalismo do nosso trabalho.
Ao contrário, eu acho, e eu gosto disso, eu quero enaltecer esse fato, que trabalhamos sim em família, e o que a gente quer é que o nosso cliente se sinta parte dessa família. Então, a gente é uma empresa pequena, a gente atende a poucos clientes, mas a gente atende como se eles fossem de fato da nossa família. Então, na hora que eles viram nossos clientes, eles entram para a nossa família. E aí a relação é muito bacana. A gente estava na reunião com esse pessoal, aí o João Pedro falou: Nossa, mãe, é muito bom trabalhar com eles, porque parece que a gente está criando a nossa empresa, né, de raquetes e tal, porque a gente se envolve de tal ponto que, sabe, é muito bacana essa coisa familiar. E a gente não quer perder isso. Uhum. Tanto que foi uma decisão que a gente tomou. Quando a gente começa, e você fala, eu quero isso, eu quero ir, vamos. E aí, aos poucos, você vai percebendo, e o clube tem me ajudado muito nisso, de perceber quem é a nossa empresa, né? Aquela coisa do autoconhecimento. Porque eu acho que cada vez que você tem que fazer uma, você Sim. precisa lembrar que peraí, quem que eu sou? O que que eu vendo, né? Você tem que ter muito claro na sua cabeça quem você é e o que você vende. E aos poucos eu fui entendendo que não, nós não temos condições, nós não temos braços para atender muitos clientes, não temos. E eu falei, tá, vai ver que o nosso diferencial é esse. Nós vamos atender poucos, mas a gente vai atender como se Uhum. eles fossem parte dessa família. E o nome QI13, Estúdio QI13, tem uma explicação familiar. QI13 é o endereço dos meus pais em Brasília, porque eu sou cearense, sim, mas eu mudei para Brasília com 4 anos. Então, assim, Brasília é, como eu conversei com você antes aqui, né? Brasília é o meu Sim. lugar de voltar. Quando eu penso em voltar para o Brasil, o meu lugar de voltar é Brasília, porque foi lá que eu cresci. Minhas raízes estão ali. E a casa da QI13, onde meus pais moram até hoje, é uma casa que, assim, eu mudei para essa casa, eu tinha 11 anos. Minha festa de 12 anos já foi lá. Eu comecei a namorar meu marido numa festa no jardim daquela casa. Olha, quanta Festa para história. arrecadar. A festa para arrecadar dinheiro para formatura, minha formatura da faculdade. Festa brega, a gente vestido de todo cafona. Depois, o meu casamento foi naquele jardim. Eu casei no jardim da Key 13. Os nossos filhos nasceram em Brasília. Primeiro ano, festinha de primeiro ano, batizado, tudo. A minha irmã casou na casa, um dos meus irmãos também, o outro casou aí em Fortaleza. É, batizados, festas, o casamento, a minha sobrinha, a primeira sobrinha que casou, né? Isso eu estou falando do lado meu da família, não do lado Sim. da família do meu marido. Minha primeira sobrinha que casou, casou no Jardim da Key 13. Então, é uma casa que para gente representa vida, representa história. É a nossa vida, é a nossa história. Então, a gente quis também trazer essa história para dentro da nossa empresa, que é isso que a gente quer. A gente quer que o trabalho de design ou de arquitetura, ele seja muito mais do que só contratar um grupo de pessoas especializadas que sabem fazer isso e tal, tal. Não, eu Uhum. vou contratar uma família, um grupo que vai me atender, vai entender quem a gente é, como a gente pensa e vai querer crescer junto, que é o que a gente tenta e é o que a gente quer, é crescer junto com os nossos clientes. Muito gostoso tudo isso que você falou, porque a gente percebe a força da sua essência em tudo isso, da sua história, como você bem colocou. E ressaltar que a empresa é familiar é algo muito interessante, porque existe, de certa forma, não diria nem que é um tabu, mas uma questão de que empresas familiares muitas vezes não dão certo, estão meio que fadadas ao fracasso. Como que você lida com essa percepção, essa questão de lidar com esses desafios, às vezes familiares no negócio? Então, por isso que eu falei que foi uma decisão a gente ser uma empresa familiar, uma decisão de posicionamento de marca mesmo, sabe? Uhum, sim, A gente falou, peraí, por que que a gente vai esconder? Por que que na reunião eu tenho que pedir para o meu filho me chamar de Lília e não de mãe? Tem que pedir para minha filha falar, né? A diretora, sabe? Não, eu não quero, porque eu acho, de novo, eu acho que o nosso diferencial é fazer a pessoa, o nosso cliente, sentir que ele também faz parte daquela família. Então não tem essa.
não tem hierarquia. E a gente também trabalha de forma horizontal. Então, a minha voz é igual à voz do João Pedro, que é igual à voz da Nina, e a gente chamou para trabalhar com a gente também a Mariana, que é a minha sobrinha e afilhada. Essa que casou no jardim da Key 13 e que me deu esse ano minha primeira sobrinha neta do meu lado da família, que está agora lá em Brasília na Key 13. Então, quando a gente trabalha, a gente nunca esconde isso, porque a gente não entende o fato de ser família como falta de profissionalismo. E eu acho que o problema que as pessoas confundem e tem até um preconceito é que a tendência é achar que porque é família, vai ser tudo meio bagunçado. Não, e eu confesso que eu sou bem dura. Outro dia, quando tem que dar bronca, dá bronca. Porque assim, eu gosto muito de cumprir prazo, eu gosto muito de. Se eu marquei naquele dia, eu vou entregar naquele dia. Sabe? Você vai ter que virar à noite? Vai, mas você vai entregar. Então, às vezes acontece de não dar certo, assim, de alguém trabalhar mal e eu tenho que chegar e falar: ó, assim não dá. Vamos fazer sim. Se você não está conseguindo, você tem que falar, que a gente tem que achar soluções. Agora, não dá é para, faltando 2 horas para a reunião, me falar que a coisa não está pronta, porque não sei o quê. Então, assim, eu acho que eu tenho conseguido separar nessa hora de, eu sou a mãe, eu sou não sei o quê, mas, sabe, a bronca ou às vezes de levar bronca, porque às vezes eu levo bronca também. Eu sou péssima na parte financeira, eu confesso. Eu tenho trabalhado, fiz um curso, mas eu sou péssima na hora de cobrar, e eu levo bronca direto. Porque como assim você falou isso? Não, peraí, não é assim, calma. Você tem que valorizar o nosso trabalho. Eu, não, mas é porque. Então, não sou eu a única a dar bronca Uhum. ou a exigir que o trabalho seja feito da forma como tem que ser feito. Eu também sou exigida. E tem uma coisa interessante, teve uma experiência muito legal em que a Nina, que é a minha filha e a designer, foi a minha chefe. Porque eu gosto do design, eu gosto de me aventurar também na parte de design, né? E a gente, na nossa empresa, a cada 12 projetos, o 13º a gente faz pro bono. Então, a gente escolhe um empreendedor, uma empreendedora, uma empresa, alguém que está começando, que não tem condições de pagar, e aí a gente faz esse trabalho pro bono. E o último que a gente fez, o primeiro foi o primeiro da nossa empresa, né? E aí depois a gente fez um que foi para uma menina aqui que eu conheci numa feira, num bazar, quando eu estava fazendo meu trabalho voluntário, que ela estuda odontologia e faz uns bichinhos de biscuit para vender, e com esse dinheiro ela ajuda a pagar a faculdade. Só que ela não tinha logo, não tinha nada, só vende em feira, não vende pela internet, enfim. E aí tinha que fazer, mas a gente estava cheio de trabalho e tanto o João como a Nina falaram: mãe, agora não dá. Eu falei: não, mas agora vai ter que ser. Eu quero fazer agora, a menina precisa agora. Aí eu falei: vamos tentar o seguinte: eu vou fazer o design. A gente vai inverter, porque em geral eu faço captação e faço atendimento. Falei: dessa vez eu vou fazer o design, mas eu preciso ser supervisionada. Então, foi uma inversão que foi muito bacana. Eu fazia, mandava para a Nina. Aí a Nina: não, você precisa trabalhar melhor essa parte. Não, olha isso aqui. As cores estão legais, as cores estão aprovadas, mas você precisa trabalhar, mexer tal e tal e tal. Então, foi muito bacana também ver e me colocar nesse lugar de ser a comandada ou dirigida pela minha filha. Mas eu reconheço que a expertise que ela tem no assunto design é infinitamente maior do que a minha. Então, eu acho que a gente conseguiu encontrar um formato em que é, essa não temos hierarquia, mas quando a gente assume um projeto, naquele projeto existe uma hierarquia. Então, naquele projeto, quem comanda é a Nina, ou quem comanda é o João. E nós, os outros, seguimos aquele que está comandando. A gente fez um projeto para uma empresa no Brasil grande que era de estratégia de comunicação, estratégia de reposicionamento. Quem comandou foi a Mari, porque a Mari tem essa expertise. A Mari fez um mestrado nessa área. Ela trabalhou, ela tem uma bagagem. A Mari já é um pouco mais velha que os meus filhos, ela já tem bem mais experiência, ela tem 30 e poucos anos.
trabalhou com grandes empresas, então ela entrou nisso. Aí, nesse caso, ela comanda, eu vou junto, entendeu? Eu, não, eu deixo de ser a dona da empresa, eu vou junto. Então, assim, esse formato tem funcionado. Claro, a gente sempre encontra pontos, né, gargalos em que a gente precisa ajustar, melhorar o pós-venda, sabe, acompanhar o nosso Uhum. cliente depois e tal. Você precisa melhorar? Precisa, tem coisas que a gente precisa melhorar. Mas isso também a gente vai vendo junto. E aí a gente tem as reuniões semanais, então, reunião de pauta semanal, aí a gente divide as tarefas e aí vai acompanhando, né? E a tecnologia hoje em dia ajuda muito. Certeza. Ajuda e nos conecta, mesmo apesar de toda a distância física. Como se não É. bastasse, não é só a Key 13, poesia, cinema. Você também resolveu abrir o Núcleo México do Clube Mulheres de Negócios de Portugal, em língua portuguesa, melhor dizendo. Voltei para as origens do clube. O É. nosso Clube Mulheres de Negócios em língua portuguesa. Você resolveu abrir o Núcleo México e hoje já conta aí com 10 embaixadoras. Você começou tudo isso praticamente sozinha, hoje já tem essas 10. Como que foi isso? Como foi que você resolveu dar mais esse passo? Então, é o que eu te falei, eu gosto do desafio. E eu já estava no clube, já estava assistindo, né? Eu sempre, desde que eu entrei, assim, eu tento participar do máximo de reuniões que eu posso, porque eu acho que faz sentido quando você participa. Se você só entra no clube e nunca aparece, fica aquela coisa meio, tá, eu faço parte, mas e aí? Quando você começa a participar, e eu sempre participei de todas as reuniões, você se envolve, você começa a entender o valor de fazer parte desse network. Você conhece pessoas muito impressionantes que te inspiram. Então, assim, eu fui a cada. E tem essa questão do autoconhecimento também, como eu falei. Cada reunião para mim era entender um pouco mais sobre o meu negócio. E aí eu lembro que eu estava em Brasília de férias, e aí eu falei, gente, tem que ser. Não, eu estava por ir de férias, aqui em junho, era junho ainda, eu estava para ir de férias. Aí eu falei, quer saber? Vamos lá. Vamos fazer. E eu preciso de datas. Eu sou uma pessoa que funciona muito com datas. Eu falei, vamos lá, eu vou entrar em contato com o pessoal da embaixada, porque eu tenho uma boa relação com o pessoal da embaixada, porque quando eu estava na Argentina, eu fiz 4 eventos, né, curadoria de eventos na área de cinema, cinema brasileiro, claro, para a embaixada. Então, eu fiz um bom contato com a embaixada e tal. E quando eu cheguei aqui, eu também procurei a embaixada e dei um curso sobre história do cinema brasileiro, no Instituto Guimarães Rosa. Aí eu falei, fui atrás, falei, gente, olha, é o seguinte, eu estou agora querendo, eu faço parte desse clube, eu estou querendo abrir o núcleo, vocês me cederiam um espaço para fazer uma reunião e tal. Aí eles falaram, sim, né? Claro, vamos fazer, podemos ceder o espaço e tal. Aí eu falei, tá, que data vocês têm disponível? É a partir de, eu falei, a partir de agosto, porque julho eu ia estar em Brasília. Aí eles falaram, pode escolher a data, e aí em agosto, aí a gente vê se está disponível ou não. Aí eu vi no calendário, escolhi uma data, acho que foi 7 de agosto, agora eu não lembro direito da data. Não, 10 de agosto, eu acho. Aí tá, aí eles falaram, não, tá disponível. Eu falei, então ótimo, então reserva, por favor, para mim, que eu vou fazer essa reunião. Isso foi em junho. E fui embora de férias e falei, bro, agora vai ser, entendeu? Não é, será que. Não, já é, tem que sair. E aí eu comecei a, assim, aí tem que divulgar, você tem que. Mas era eu sozinha, eu e eu. Aqui não tinha ninguém do clube, ninguém nunca tinha ouvido falar do clube, então era eu e eu. Mas eu tenho amigas, vamos começar divulgando para as minhas amigas. E aí eu entrei, tem um grupo aqui também de WhatsApp enorme de brasileiras, que eu nunca tinha entrado, porque é muita coisa, muita informação, muito. E eu tinha muita preguiça de entrar nesse grupo. Aí eu falei, uma amiga minha aqui, inclusive, que falou, Lília, talvez agora você precise entrar nesse grupo. Eu falei, você tem razão. Agora eu tenho que entrar, porque agora eu tenho uma razão para estar lá, que é Certeza. divulgar o clube. Aí eu entrei nesse grupo, de que hoje em dia tem mais de 400 mulheres ali, mas nem todas são empresárias, claro. E comecei a divulgar. E aí fiz. Cheguei lá no. Organizamos tudo direitinho. Eu tinha vindo do Brasil, trouxe paçoquinha, né? Que todo mundo fica feliz com a paçoquinha. Fizemos a reunião.
E foi um sucesso, assim. As pessoas ficaram super empolgadas, super animadas com a ideia de fazer parte de uma rede de mulheres empreendedoras que falam a língua portuguesa, né? Então, a língua portuguesa é uma coisa muito importante, principalmente porque eu estou fora do Brasil. E eu estou num país onde não se fala a língua portuguesa. Então, o clube aqui, ele é um espaço muito, além de ser um espaço seguro para falar de negócio entre mulheres, ele é aquele espaço do conforto. A gente vai lá para falar a nossa língua. Então, isso une a gente também. Então, criou esse. E aí, claro, mas também ninguém entra no clube numa reunião que você vai e que você acabou de ouvir falar. Então, a coisa, né? E eu fui mantendo. E uma coisa que eu acho super importante é a frequência, é a assiduidade. Então, a gente fez todos os meses, né? Agora em junho é que a gente não conseguiu fazer, mas foi a primeira vez que a gente não fez. Então, a gente faz todos os meses porque essa frequência e o presencial, ele traz muito da concretização de tudo isso. É muito legal participar da rede virtualmente, mas é extremamente gratificante poder estar presencialmente com outras embaixadoras, trocar ideias, ouvir. Então, a gente tem ido buscar pessoas bem interessantes para vir falar para a gente, convidadas que vêm falar. Então, assim, eu acho que fomos até a embaixada já falar com a SECOM para ver em que a SECOM da Embaixada do Brasil pode nos ajudar. Eu acho que a nossa palestra de agosto vai ser de uma pessoa da SECOM que vai vir falar sobre as, os serviços que a SECOM oferece para as embaixadoras aqui no México, né, que querem investir aqui, ou as que querem no Brasil também. Então, assim, e a gente vai descobrindo, tem sido feito de uma forma orgânica, e também isso é outra coisa que eu acredito. Eu sou muito a favor desta forma orgânica, porque eu acho importante que as pessoas entrem no clube na hora em que elas se sintam à vontade, confortáveis e seguras da decisão tomada. Porque daí a chance delas permanecerem e participarem é muito maior. E como a Rijarda sempre fala, né? A gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. Então, eu acho que é muito importante que elas estejam seguras. E aí a coisa foi acontecendo e foi crescendo, e hoje nós somos 10, com várias pessoas falando: ah, eu quero entrar, eu vou entrar. Claro que sempre esbarra na questão financeira, mas agora a gente tem a opção de um ano. Então, eu acho que as coisas, eu vejo o clube se ajustando, arrumando, aparando as arestas, querendo crescer de uma forma consistente. Então, eu acho que a tendência é continuar no caminho do crescimento. Agora está todo mundo de férias, então agora está bem complicado. Todo mundo está no Brasil. Mas daqui a pouco esse povo volta. Enquanto É, isso, para a gente já ir se caminhando aqui para a finalização da nossa conversa, a pergunta que não quer calar, Líbia. A gente falou de múltiplas facetas que você tem, essa multipotencialidade. Agora, sejamos sinceras, isso não te cansa? muito. É até quando você me falou, né? Vamos falar da multiplicidade, né? A palavra, ou Uhum. da diversidade de tudo isso. Eu pensei, nossa, você está me pegando bem no momento de crise, Que é natural a porque todos nós, não assim um momento de é, dúvidas, crises, é é, comum. é aqui, como se diz aqui, é agotador. Porque você vai se envolvendo, você se envolve com uma coisa, você se envolve com outra, e você vai fazendo porque é legal, entendeu? Não é, eu não faço as coisas por obrigação, eu faço porque é legal, eu gosto, me dá prazer. Só que o corpo da gente, ele tem um limite. Então, eu vou indo, mas de repente o meu corpo me avisa, ó, menos, sabe? Diminui um pouco. Para aqui, para ali. Então, assim, eu tô nesta fase agora de tentar ver, repensar exatamente, tá, o que que eu posso, onde eu posso diminuir? Onde é que eu não posso diminuir? Repensando essas coisas, porque de fato é muito intenso e aí parece que o seu cérebro ele não consegue parar. Porque como você está conectado com várias coisas, agora mesmo eu tô indo, eu voltei do Brasil, meu marido está no Brasil, eu voltei sozinha para cá. Meus filhos não moram aqui, né? Meus pais moram em Brasília. Eu voltei sozinha por quê? Porque eu tenho que dar uma aula.
Eu vou dar um curso na Cinemateca Brasileira, ou brasileira, olha eu, quem dera, na Cineteca Mexicana, é, na semana que vem, começa o curso, um mês e meio de curso. Então, assim, eu tô aqui, eu tenho que preparar a aula, mas eu tenho o clube, eu já estou preparando. Hoje, agora vai acabar aqui, eu tenho reunião com minhas embaixadoras aqui do México, para a gente decidir, traçar as coisas para esse mês. É, e aí, e tem meus clientes. Então, as coisas vão. A minha cabeça, no fim de semana, que é a hora que eu tenho que parar, eu tô aqui o tempo todo pensando. Então, isso tem um custo, às vezes, alto para o corpo da gente. Então, a diversidade é legal, a multiplicidade é legal? É. É até porque ela ativa vários pontos do nosso cérebro. Eu acho que aí a gente faz muito mais sinapses e aí parece que a gente consegue pensar em soluções mais rápidas para os problemas. Mas a gente tem que ter limite, tem que ter muito cuidado. E eu estou em busca desse limite. Sim, eu concordo plenamente com você. A gente tem que, tanto nessa questão que você disse, que só espera que alguém faça parte do núcleo, se torne uma embaixadora quando aquilo faz sentido para a pessoa, até mesmo de forma geral nos projetos, nas atividades que a gente desempenha. Porque a partir do momento que não faz sentido, aí deixa de ser prazeroso, deixa de ser legal, como você colocou. Ah, eu faço porque é legal. Perfeito. Mas aí, se a gente se mantiver sempre numa alta velocidade, o corpo não só vai cansar, mas a mente e o que era Sim. legal, gostoso, vai perder um pouco do brilho e do encanto. Então, como você até comentou no início da nossa conversa que você teve um burnout, não foi? Você acha que de Sim. repente se deu também essa questão de fazer diversas coisas em vários momentos? Não, eu acho que na época não era o tanto de fazer várias coisas, era muito mais, era o final do meu doutorado, Hum, e eu tinha acabado de chegar aqui no México, a gente mudou numa condição super complicada, no meio da pandemia, eu mudei para cá em agosto de 2020, saindo da Argentina, vindo para cá, com a Argentina fechada, Covid, assim, foi muito difícil. E aí chega aqui, aí lá na Suíça são dois qualifying, né, duas defesas, né? Eu fiz a primeira defesa e entre uma defesa e outra, eu transformei a minha tese. Então, assim, e eu queria ir correndo contra o tempo. Então, assim, teve muito disso e teve o estar longe dos filhos e dos pais num período de pandemia. Foi tudo isso junto sim. que eu acho que levou a esse burnout. Mas aí eu acho que aí a gente para pensar mesmo, né, nessas coisas. Só que aí eu fui começar, aí claro, fui para o psiquiatra, psicólogo, blá, 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 tudo, tratamento. E aí você começa a se sentir melhor e aí você vai. Só que você tem que ter cuidado, porque a Passa a coisa marcha com tudo e vai embora de novo, né? mas você tem que ter muito cuidado, porque a coisa volta, né? Então, assim, eu tô nesse momento que eu entendi que é a hora de eu frear. Então, assim, eu quero ainda fazer muitas coisas, eu quero. Mas vamos ver dessas coisas que eu faço, o que que eu posso delegar, que isso é outra coisa que é super importante, que é aprender a delegar. Então, o que que eu posso delegar? O que eu posso deixar de fazer? O que que eu não posso deixar de fazer? Ou o que eu não quero deixar de fazer, entendeu? Então, assim, eu tô bem nesse momento de escolhas, assim, de repensar essa multiplicidade que eu gosto, mas que eu nem sei se eu consigo ser uma. Eu falei para minha psicóloga, eu falei, eu quero tanto ser uma só. Ela falou, aí qual você escolheria? Qual Que você escolhe? pergunta! Aí eu falei para ela, eu não sei. Então é isso, eu tô nessa fase de quais eus eu quero manter na minha vida, entendeu? É, mas é isso. Olha, profundo. Agora, para a gente encerrar de vez, que provocação, que mensagem final, o que que você deixa aí para essas mulheres maravilhosas e também homens que possam estar nos assistindo aqui, conferindo esse bate-papo de perto? Ah, eu não tenho, eu acho muito difícil dar dicas e conselhos e tal. A única coisa que eu falo é vai, tipo, sabe, se lança na vida. Se der certo é ótimo, se não der certo também, sabe, valeu. Mas se a gente ficar parado e se a gente não se jogar nas coisas, nada vai acontecer. Então é isso, é estar aberto às oportunidades e ir. É o que eu falei, medo, ele sempre vai existir.
sempre. Mas vai com medo. Tudo bem, não é um problema ter medo. Sim, Eu certeza. quase sempre vou fazer minhas coisas com medo. Mas o vencer o medo, ele é tão bom, ele é tão compensador, ele faz tão bem que acaba até que você quer ir de novo. E você e assim a vida roda. A gente não pode parar. Parar assim, aí vamos lá, parece que eu estou sendo contraditória, porque eu acabei de falar que a gente precisa. A gente, a gente tem que pensar bem nas escolhas que a gente faz, mas o que eu digo é não ver a vida passar na nossa frente, Sim, entendeu? Vamos. Não estou nem falando só de trabalho, não precisa ser trabalho, pode ser uma viagem, pode ser uma festa, quero organizar minha festa de 50 anos. Eu quero, sabe, vai, faz a coisa, vive, porque é isso que a gente tem. É essa a vida que a gente tem. Então, se a gente não faz aqui, a gente não sim. vai fazer. É. Então, é isso, é isso. Minha mensagem final é vai, se joga. Show, perfeito. Lília, muitíssimo obrigada. Amei essa conversa com você. Sinto que Eu que precisamos agradeço. conversar muito mais ainda. Temos bastante para extrair de você e para compartilhar com quem está aqui já no Provocação e dentro do clube. Conversaremos novamente. Com To be certeza. continued, né? Como diz os Yes, filmes. Vamos ter aí essa continuação. Muito obrigada. com certeza. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com você e compartilhar um pouco com todas essas mulheres do clube, empreendedoras que me inspiram todo dia. Perfeito, muito obrigada. E você que ficou até aqui, quero agradecer muitíssimo a sua audiência, essa troca intensa que temos aqui no programa. Deixa aqui o seu comentário, a sua sugestão. Coloca aqui para nós, de repente, temas, assuntos, pessoas que você quer ver aqui em nossa provocação. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar para que mais pessoas possam ser impactadas com esse conteúdo. E lembrando também que segunda-feira, às 16 horas Brasil, 20 horas Portugal, 13 horas México, consulte aí o fuso horário para saber o horário certinho no seu país. Estaremos de volta para mais um momento de provocação aqui com essas mulheres fantásticas do nosso clube e não apenas dele. É isso. Semana que vem estamos de volta. Beijo grande. Tchau, tchau.